Olá a todos! Daremos prosseguimento hoje à segunda parte, ao segundo episódio do tema Todas as guerras são guerras dos banqueiros. Não deixem de assistir o primeiro capítulo, a primeira série do nosso canal Luz no Fim do Túnel. Vejam bem, no primeiro episódio estávamos justamente mostrando a preocupação extrema dos pais fundadores dos Estados Unidos da América com a interferência do Banco da Inglaterra na emissão do dinheiro do próprio Estados Unidos. Isso levou à guerra, a guerra de libertação, a guerra de independência. Veja, Montagu Norman, governador do Banco da Inglaterra, em um discurso à United States Bankers Association em Nova York em 1924, revelou a estratégia dos financistas. O capital deve se proteger de todas as maneiras possíveis, tanto por combinação quanto por legislação. Dívidas devem ser coletadas, hipotecas executadas o mais rápido possível. Quando, por meio de processo legal, as pessoas comuns perdem suas casas, elas se tornarão mais dóceis e mais facilmente governadas pelo braço forte do governo, aplicado por um poder central de riqueza sob financiadores líderes. Essas verdades são bem conhecidas entre nossos principais homens, que agora estão engajados na formação de um imperialismo para governar o mundo. Repetindo, nossos principais homens estão agora engajados na formação de um imperialismo para governar o mundo. Ao dividir o eleitor por meio do sistema de partidos políticos, podemos fazê-lo gastar suas energias lutando por questões sem importância. É assim que, por meio de ação discreta, podemos garantir para nós mesmos o que foi tão bem planejado e realizado com tanto sucesso. Muito bem, então vamos à segunda parte do vídeo. O primeiro banco dos Estados Unidos. Apesar das advertências dos pais fundadores dos Estados Unidos, os banqueiros, e a maioria desses banqueiros eram banqueiros sionistas ingleses, perseveraram em seus planos. Veja, quando um governo depende de banqueiros para obter dinheiro, eles, os banqueiros, e não os líderes do governo, é que controlam a situação, já que a mão que dá está acima da mão que tira. O dinheiro não tem pátria, os financistas não têm patriotismo nem decência. Seu único objetivo é o ganho, observou Napoleão Bonaparte. Então veja que aqui se trata de uma primazia do poder econômico sobre o poder político, que é a receita certa para escravizar os povos. Veja, o poder político forte, com alta representatividade e permanência, deve estar acima do poder econômico. Caso contrário, nós seremos meros escravos dos bilionários, né? Então veja, observou aí o Napoleão Bonaparte, né? O dinheiro não tem pátria, os financistas não têm patriotismo nem decência, seu único objetivo é a usura, o ganho. Há apenas um ano, Mayer Amschel Rothschild declarou, veja só, essa é uma das declarações mais fantásticas e, digamos, soberbas já feitas a respeito do dinheiro em qualquer época. Mayer Amschel Rothschild, que pode-se dizer o pai do capitalismo contemporâneo, ele disse: deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem faz as leis, porque ele estará acima das leis. Os banqueiros conseguiram criar o primeiro banco dos Estados Unidos em 1791, graças aos esforços de Alexander Hamilton. Veja só, um homem que pertencia à dinastia do Escudo Vermelho, a dinastia Rothschild, em 1791, nos Estados Unidos. Ou seja, um indivíduo que estava ligado visceralmente aos banqueiros sionistas do Reino Unido. Fundado em 1791, veja, o primeiro banco dos Estados Unidos quase arruinou a economia do país ao fim do seu estatuto de 20 anos, enquanto enriqueceu excepcionalmente os banqueiros. O Congresso recusou-se a renovar o estatuto de 20 anos e sinalizou sua intenção de retornar a uma moeda baseada em valor emitida pelo Estado, ou seja, pelo governo dos Estados Unidos, na qual o povo não pagaria juros a nenhum banqueiro. Isso resultou em uma ameaça de Nathan Mayer Rothschild, que era filho lá do Mayer Amschel. O Nathan Mayer, ele disse o seguinte, ele fez uma ameaça ao governo dos Estados Unidos. Veja, ele disse o seguinte:
ou o pedido de renovação do estatuto é concedido, ou os Estados Unidos serão envolvidos em uma guerra desastrosa. Veja, ele ameaçou com guerra. Veja, ele pode perpetrar guerra, né? O Congresso manteve a sua recusa, ao que Nathan Mayer Rothschild respondeu: dê uma lição a esses americanos insolentes. Traga-os de volta ao status colonial. O primeiro-ministro britânico da época, o Spencer Perceval, era veementemente contra a guerra com os Estados Unidos. Então, o primeiro-ministro britânico, lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, lá da terra dos Rothschild, ele era veementemente contra a guerra com os Estados Unidos. Sobretudo porque a maioria do poderio militar da Inglaterra estava ocupada com as guerras napoleônicas. Lembra, diga-se de passagem, os banqueiros Rothschild controlavam tanto o Banco da Inglaterra quanto o Banco da França. Estão entendendo? Que eles emprestavam dinheiro para o Napoleão, na Europa, e ao mesmo tempo eles mantinham a armada imperial da rainha lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Na verdade, aí o primeiro-ministro ele temia que a Grã-Bretanha não prevalecesse em um novo conflito americano, né? Eles já haviam perdido quando da independência dos Estados Unidos. Veja, era uma preocupação compartilhada por muitos no governo britânico. Daí então o Spencer Perceval foi assassinado. O único primeiro-ministro britânico a sofrer tal destino. E é assim que os banqueiros trabalham, né? E foi substituído por Robert Banks Jenkinson, segundo conde de Liverpool, que apoiava plenamente uma guerra para recapturar as colônias. Se meus filhos não quisessem guerras, não haveria nenhuma, afirmou Gutle Schnapper, esposa de Mayer Amschel Rothschild e mãe de seus 5 filhos, sugerindo o controle familiar sobre os conflitos. Ou seja, a esposa do patriarca, né, do maior banqueiro aí, que criou o sistema bancário contemporâneo, calcado em usura, né, e que começou na Alemanha. Aliás, a história dos Rothschild se confunde com a história do próprio capitalismo contemporâneo. Veja, os 5 filhos se tornaram grandes banqueiros. Ele enviou um para a França, um para a Espanha, um para ele mesmo, para o Reino Unido. Eram 5 filhos. Eles controlaram as 5 principais nações da Europa, incluindo o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha e a própria Alemanha, né? Da onde começou essa família, né? Então você veja aí, ó, se meus filhos não quiserem guerras, não vai haver guerra. Os seus 5 filhos, dos Rothschild. Financiada virtualmente sem juros pelo Banco da Inglaterra, controlada pelos Rothschild, a Grã-Bretanha provocou a Guerra de 1812 para recolonizar os Estados Unidos e forçá-los a voltar à escravidão do Banco da Inglaterra, ou para mergulhá-los em tanta dívida que fossem obrigados a aceitar um novo banco central privado, controlado por essa família. E o plano funcionou. Veja, embora os Estados Unidos tenham vencido a Guerra de 1812 do ponto de vista militar, o Congresso foi forçado a conceder uma nova carta para o segundo banco dos Estados Unidos. Estão entendendo a força desses banqueiros? Mais um banco privado emitindo a moeda pública com empréstimos a juros. Quer dizer, parece até uma magia negra isso daí. Efetivamente existe uma magia negra por trás disso daí, né? Isso é um outro tema, né? Assim, os banqueiros privados retomaram o controle do suprimento de dinheiro da nação, indiferentes a quem fazia as leis ou quantos soldados britânicos e americanos tivessem de morrer por isso. E daí veio o segundo banco dos Estados Unidos, né? Aí entraríamos já no tema Andrew Jackson e o segundo banco dos Estados Unidos. Mais uma vez, a nação foi mergulhada em dívidas, desemprego e pobreza generalizada pelas ações predatórias do Banco Central privado. Em 1832, Andrew Jackson fez campanha para seu segundo mandato como presidente sob o slogan Jackson e nenhum banco. Esse era o seu slogan. Fiel à sua palavra, ele conseguiu bloquear a renovação do Estatuto do Segundo Banco dos Estados Unidos. Senhores,
eu também tenho sido um observador atento das ações do Banco dos Estados Unidos. Tenho homens observando vocês há muito tempo e estou convencido de que vocês usaram os fundos do banco para especular nos produtos dos alimentos do nosso país. Quando vocês ganharam, dividiram os lucros entre vocês, e quando perderam, cobraram do banco. Vocês me dizem que se eu pegar os depósitos do banco e anular seu estatuto, arruinarei 10 mil famílias? Isso pode ser verdade, senhores, mas esse é o seu pecado. Se eu os deixar continuar, vocês arruinarão 50 mil famílias, e esse seria o meu pecado. Vocês são um covil de víboras e ladrões. Eu determinei expulsá-los, e pelo eterno, batendo o punho na mesa, eu os expulsarei, declarou Jackson, conforme registrado nas atas originais do Comitê de Cidadãos da Filadélfia, enviado para se encontrar com ele em fevereiro de 1834. Pouco depois de encerrar o segundo Banco dos Estados Unidos, o único presidente americano a pagar integralmente a dívida nacional, veio a tentativa de assassinato contra Jackson, que é o modo operandi dos banqueiros, né, dessa nobreza negra. Né? O atentado falhou. Ambas as pistolas usadas pelo assassino Richard Lawrence não dispararam. O Lawrence afirmou mais tarde que, com Jackson morto, o dinheiro seria mais abundante, quer dizer, seria para o bolso dele. Né? Após perder seu estatuto, o segundo banco tentou operar como um banco normal, ou seja, como um banco do governo dos Estados Unidos, estatal, né? Mas faliu em apenas 5 anos. Pessoal, então hoje tivemos aqui, vamos finalizar aqui, veja, o segundo vídeo, o segundo episódio do tema Todas as guerras são guerras dos banqueiros. Todas as grandes guerras são guerras de banqueiros. Veja, o presidente Zachary Taylor também se opôs à criação de um novo banco central privado, devido aos abusos históricos do primeiro e do segundo Banco dos Estados Unidos. A ideia de um banco nacional está morta e não será revivida no meu tempo, afirmou ele. O Taylor morreu em 9 de julho de 1850, após comer uma tigela de cerejas e leite envenenada. Veja só. Os sintomas que apresentou são consistentes com envenenamento agudo por arsênico. O presidente James Buchanan igualmente resistiu bravamente aos bancos centrais privados. Durante o pânico de 1857, tentou estabelecer limites para que os bancos emitissem mais empréstimos do que possuíam em fundos reais e exigiu que todas as notas bancárias fossem lastreadas por ativos do governo federal. Ele foi envenenado com arsênico também, mas sobreviveu. Embora 38 pessoas no mesmo jantar tenham morrido. Desde então, aos poucos, nós vamos começando a entender como é que funciona o poder oculto, o poder do Deep State, o poder da nobreza negra dentro dos Estados Unidos. E veja, esta família tem íntimas relações com magia negra. Esse é um outro ponto, eu vou abordar melhor. Isso quando eu falar sobre as 13 famílias Illuminati, justamente que existe uma família exclusivamente dedicada a esse tipo de invocação, né, de satanismo. Daí a expressão sinagoga de Satanás. Né? Bom, então hoje foi a segunda parte do vídeo, serão vídeos menores, vídeos mais curtos sobre este tema. Tudo isso que eu estou relatando a vocês é extremamente conhecido, existe vasta bibliografia sobre este tema, sobre a formação do Banco Central dos Estados Unidos, o atual Fed, né? Que, aliás, é importante que se diga, né? Donald Trump afirma estar lutando contra os globalistas. Os banqueiros, a nobreza negra é sionista, é globalista. Eles querem dominar o mundo através de um sistema, de um poder econômico inatingível e que vai submeter todos os povos, todas as nações a um governo tirânico, né, que é uma pirâmide, é um sistema de Ponzi, né, e que submeterá todas as pessoas do mundo, né, deste mundo judaico-cristão, como eles dizem, né, a esse domínio tecnocrático, né, e transhumano. Né, ou seja, tudo seria controlado por IA, né, por robôs, por inteligência artificial, né, e controlado aí por meia dúzia de famílias no máximo, né?
Na verdade, são três poderosas famílias, 3 ou 4 poderosas famílias de banqueiros sionistas aí, que estão no topo do sistema, que controlam também os fundos de gestão como BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, fundos Morgan e por aí vai, né? São as pessoas que promovem a guerra da Ucrânia, são as pessoas que armam Israel para atacar. Só esse ano já atacou 7 países, 7 povos diferentes, e está cometendo um medonho genocídio em Gaza. E Donald Trump pretende transformar lá num resort, né? No mais medonho empreendimento imobiliário de qualquer época, né? Quer dizer, construído literalmente sobre o sangue de um povo, que é o verdadeiro povo palestino, que é o verdadeiro povo, que é o verdadeiro judeu bíblico, né? E que habita essa região desde tempos imemoriais, desde tempos bíblicos. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui à segunda parte do nosso vídeo. Vocês já viram que não é brincadeira esse tema. Convido-os também a se ilustrarem, adquirirem conhecimentos importantíssimos assistindo a playlist do canal sobre a máfia casar, que são 4 vídeos, 4 episódios que vocês vão encontrar aqui no nosso canal. Canal Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Se você gostou do canal, não esqueça de acionar o sininho, fazer um comentário para poder ativar esse tipo de informação, que é uma informação de grande importância e relevante para o momento que nós estamos vivendo. Veja, como eu dizia, Donald Trump promove aí um ataque ao Fed. Ele sabe perfeitamente que o Fed é um banco privado, né? Que não pertence de fato ao governo dos Estados Unidos. Ele presta serviço ao governo dos Estados Unidos, né? Então veja, por que tantos analistas estão dizendo que Trump está levando os Estados Unidos à ruína? Veja, ele pessoalmente, Donald Trump, pode estar se enriquecendo muito com essas tarifas, com essas sanções. Porém, os Estados Unidos, a sua classe média pujante, está extremamente endividada e cresce a classe pobre nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 50 milhões de pessoas passando necessidade neste exato momento. Mas veja só a jogada, como é maquiavélico o sistema. Se os Estados Unidos caem numa ruína aí, em guerra civil, o Trump sempre poderá culpar quem? Poderá culpar os globalistas, o Fed, né? E será que ele vai conseguir vencer desta vez essa queda de braço? Talvez se ele contasse com a ajuda de Vladimir Putin e Xi Jinping, mas ele prefere atacar o Vladimir Putin e o Xi Jinping, que poderiam ajudá-lo nesse intento de retirar o poder das mãos do poder econômico, né? E estar devidamente, esse poder tem que estar devidamente nas mãos do poder político, sem o que nós estaremos eternamente escravizados aos bilionários. Bom, terminamos aqui então a segunda parte do vídeo. Todas as guerras são guerras de banqueiros. Gostando dos nossos conteúdos, torne-se membro do canal, faça um Pix para ajudar o canal. O canal já está monetizado, o vídeo é público, está acessível e aberto a todos. Então, muito obrigado. Foi Helder Araújo aqui, seu interlocutor, e me despeço agradecido aí pela sua atenção. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.